Salve, salve, meus queridos, tudo certo com vocês? Bora hoje para mais um episódio do nosso podcast Projeto R1, que te ensina a estudar da maneira certa para a prova de residência. E é claro que eu não tô aqui sozinho, tô com a Amandinha igual sempre. Tudo bem, Amandinha? Tudo certo. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E aí, a gente vai conversar com quem aqui? Anuário, hoje a gente vai sobrevoar o Rio Grande do Sul com um convidado muito especial. Ô, terra boa, hein, cara? Se apresente aí, meu querido. Bom, aí, pessoal. Seja bem-vindo! Meu nome é Augusto Bronzini, sou R1 de Psiquiatria aqui do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E a gente vai começar fazendo um raio-x aí da sua formação. Conta um pouquinho pra gente da sua história, onde você se formou, como que foi esse processo. Tá. Eu sou paranaense, nasci em Ponta Grossa, do Paraná. É uma cidade perto de Curitiba, 100 quilômetros de Curitiba. É a maior cidade mais próxima de Curitiba. Assim, as outras capitais e metrópoles regionais do Paraná são um pouco mais afastadas. Eu estudei lá a vida inteira, nasci lá, fiz o mesmo colégio a vida inteira, o mesmo cursinho pré-vestibular, e fiz a UEPG, que se chama Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma faculdade de curso de medicina recente. Foi aberta uma turma em 2004, fechada por problemas políticos. Caramba! E a faculdade voltou em 2008. Eu fui da turma que entrou em 2012. Fui a quarta turma. Até quando eu entrei não tinha a turma formada. Nossa! Foi uma batalha, assim. No começo, aquela insegurança, né? Não tem uma turma formada, uma escola de medicina nova, já com uma história que tinha sido fechada, todos os alunos tiveram que ser remanejados para outras universidades estaduais e federais do Paraná, né? A federal, no caso. Uhum. Então, foi uma luta. E esse ano, até saiu no ENAD, foi eleita 5 estrelas, né? Foi a terceira melhor escola de medicina Olha, que do legal! Brasil. Congratulações ao EPG aí. Tá vendo? Valeu a pena confiar. Valeu. Ela já tinha um renome grande na área da saúde. O curso de odonto tinha sido o melhor no nível nacional, o curso de agronomia, engenharia de materiais. Então, era uma universidade que dava para apostar, assim, ainda mais pela minha situação familiar, que era totalmente de lá, né? Entendi. Eu até queria ter prestado fora, cheguei a prestar Federal do Paraná, mas preferi acabar por uma situação familiar também, fazendo lá uma maior segurança, né, mais tranquilidade para estudar e depois sair para a residência. Entendi. Eu fiz toda a minha formação na UEPG. Terminei e quando eu terminei a faculdade, eu precisava trabalhar. Minha mãe teve um trauma raquimedular quando eu estava no segundo ano da faculdade. Nossa! Ela estava em um ônibus que capotou. Então, assim, ela foi o único grave ferido no ônibus, no acidente. Nossa. Ela estava no banheiro e foi ricocheteada dentro do banheiro no carnaval de 2020. Nossa, agora? Não, perdão, 20 não. Eu estava em 2014. Entrei em 2012, no carnaval 2014. Caramba. Daí eu saí, queria trabalhar um ano, ganhar maturidade, ganhar dinheiro. Uma barra também, nossa. Uma barraça. Ter uma certeza do que fazer. Daí eu até fui para São Paulo, trabalhei 3 meses aí em São Paulo. Fiz uns plantões em UTI móvel também, no Santa Marcelina também. Olha. Nossa, Zona Leste de São Paulo. Famoso hospital, hein, cara? Daí eu voltei para minha cidade depois de um tempo em São Paulo por uma oportunidade que apareceu do projeto Mais Médicos, né? Que tinha essa pós, você faria uma pós, teria 32 horas semanais, um projeto de estudo junto. Que legal. Que eu achava interessante, acreditava no projeto mesmo, achava que realmente faria diferença na população. Eu sempre gostei da parte clínica, até falo que o paralelo teve muita certeza e minha consolidação foi na parte profissional quando eu já estava trabalhando como médico, né, nos ambulatórios de saúde mental, nos dias de saúde mental como médico da família, né. Você conseguiu ter uma experiência, né, de uma certa forma. Sim. Era uma região grande na minha cidade, uma região periférica, mais humilde, mais carente,
eu tinha 12 mil pacientes, né? Até um Nossa. pouco mais do que a estratégia de saúde da família Preconiza, né? preconiza, mas foi muito enriquecedor. Que Daí, legal. daí comecei a estudar. No primeiro ano só trabalhei, não prestei prova nenhuma. No Tá, meu segundo ano de formado, 2020, sim, fiz um cursinho e fiz a mentoria tá. da MED, a mentoria e o CR presencial, Hum, que já queria voltar para São Paulo, como já tinha tido a experiência aí em São Paulo, queria retornar na época. E vi que eu estava dando muito plantão em São Paulo, a vida é corrida, né? aham. O Marcelino era longe, eu morava na Consolação, tinha que voltar, era lá no Itaim Paulista ainda. Tinha muito deslocamento, né? Perdia Então, o muito tempo. Uhum. deslocamento, eu vi que eu estava estudando pouco, trabalhando muito, estudando pouco. Daí eu preferi desacelerar, voltar, encaixou bem e daí prestar a residência fora mesmo. Daí fiz E a mentoria, me ajudou muito, muito mesmo. Tenho só coisas boas a falar. E o presencial também que foi super da hora. o CR, né? Aham. É o melhor dia do ano. A gente Pra tá... mim é o É, melhor melhor dia do ano. dizer. E me conta uma coisa. Já era uma coisa, então, pensada, você já tinha se programado para não prestar logo depois da graduação, é isso? Sim, sim, sim. Não, eu já tinha, durante a minha graduação inteira, depois ainda mais do ocorrido, né, que na minha família, eu tinha certeza que no primeiro ano eu não faria. Tá. Eu queria ter uma experiência como médico, ter uma reserva financeira, que também a gente teve que entrar com processo contra a empresa, prótese, Aquela coisa toda, né? aquela coisa toda. Então eu precisava realmente de uma reserva financeira para não ter uma dependência dos meus pais, Uhum, né? Dar um pouco de liberdade até para eles, para com mim, certeza. e maturidade também, né? Para eu fazer uma escolha que eu saiba que seria ela pro resto da minha vida, Mais como assertiva, né? mais assertiva. Como a medicina foi, depois é uma escolha parecida, assim, Você né? Da também tava especialidade. meio em dúvida. É, na medicina, sim. Eu fiz um ano de direito antes. Ai, meu Então, Deus! Gente do céu. A gente fica com a Quantos anos autoestima você tem? baixa, né? Quando a gente conversa com o pessoal do podcast. Ô, Augusto, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que se você não tivesse tido essa experiência na atenção básica nesse ano, a gente poderia estar falando com o Augusto R1 de outra coisa aqui agora. com É certeza, isso. com Então o que certeza. decidiu foi esse ano na atenção básica. Foi, acho que o batido martelo foi aí mesmo. E o que te chamou a atenção, cara? Porque é uma especialidade que geralmente na atenção básica é muito carente, é muita É demanda, né? muito carente mesmo. Então, o que te pegou, o que fisgou o Augusto? Uma coisa que eu gosto muito, que isso é muito pessoal, é que é muito fácil você, hoje em dia, com a quantidade de medicação que nós temos, é muito fácil você diminuir uma dor física, digamos. É, faz um analgésico, um opioide, um bloqueio. A dor psicológica é uma dor um pouco mais difícil de você mensurar e de você tratar. Então, qualquer alívio É importante. é muito grandioso, assim, para mim é uma recompensa muito grande. Que legal. Tinha um professor meu durante a faculdade que falava que na medicina, de fato, a gente cura muito pouca coisa. E a gente tem como meta, se todo médico tivesse a meta de aliviar a dor do paciente, já estaria de um ótimo tamanho. E daí uma dor psicológica, psíquica, né, acho que isso era uma das coisas que me pegava, achava muito interessante. Você via uma melhora que é inestimável, porque o doente psiquiátrico ele tem um sofrimento dele e com uma repercussão social e familiar muito grande. Então, qualquer melhora, você consegue melhorar o ambiente como um todo. Você atinge Então, muita coisa, né? atinge muita coisa. E cada vez mais foi sendo deixado de lado isso. Uhum. E eu via que durante a minha formação, durante a minha vida, realmente a gente tinha uma necessidade de falar sobre isso, de tratar isso e de melhorar isso. Acho que cabe à nossa geração realmente desmistificar a psiquiatria, tirar o preconceito inteiro dela e começar a ter uma abordagem mais humana e para efetivamente fazer uma melhora de qualidade de vida do paciente, sabe? Sem dúvida. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu bastante, como uma recompensa pessoal mesmo. Uhum. Que legal. Pra quem tá na dúvida aí, ó, pensando em psiquiatria, né? Meu, esse que é o recado. Amandinha, você leu o que eu ia falar, porque
Esse é o recado pra você que tá no terceiro, quarto, quinto, sexto ano, angustiado porque não sabe o que vai fazer da vida. Ó, o Augusto, cara, foi decidir depois de uma certa experiência. Qual que é o problema disso, né, E sabe o Mandinha? que eu acho legal também de você compartilhar a sua história, enfim, dessa sua trajetória? Que no seu caso foi algo planejado. Você pensou em parar um ano para se descobrir, para trabalhar, enfim. Mas muitas pessoas passam por esse tempo, esse intervalo mesmo, de uma forma forçada. Por exemplo, a pessoa prestou e não passou. Uhum. Encarar Sim, esse ano como um aprendizado eu vejo mesmo, isso Um né? ano como perdido, né? eu vejo isso como reflexo do nosso sistema de cursinho, né? Basicamente, você é feito para se aprovar em uma faculdade com renome. Normalmente, o curso de medicina no cursinho é o curso de maior nome, então já cria Uhum. uma competitividade basal lá Lá no que só se alto, né? aflora, que só se aflora na época da residência, onde você é obrigado a entrar numa residência e ser especialista. Só que você esquece que para você ser especialista tem que ser médico. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco reflexo até do pessoal entrar mais jovem, um pouco na faculdade, sair um pouco mais maturo. Eu acho que nesse processo é muito Válido, né? bom, muito válido, né? E às vezes Eu usar esse ano recomendaria. também para se descobrir, né? Se formar como médico melhor, se descobrir, se entender. Então, eu acho que Sim, é autonomia, você ter um pouco mais certeza das suas condutas, você estuda mais, eu até acho, senti isso que depois de formado, até eu estudava mais. Te cria um grau de responsabilidade maior. carimbar com o seu carimbo é diferente, né? É diferente, é Cadê o, diferente. cadê o preceptor para discutir? Exato, discutido É, com. É, então você tem que ter um comigo pouco mesmo. de mais certeza, assim, né? Então, eu acho muito válido esse processo. Não Importante, né? tiraria, foi tudo como teria que ser. E me conta uma coisa, uma vez que você decidiu que queria a psiquiatria, como é que começou o seu processo mesmo de estudo? Você falou, não, eu quero a psiquiatria, agora eu vou começar a estudar. Como que você se organizou? No começo eu tava meio desorganizado, tava fazendo um cursinho que já tinha umas aulas pré-estipuladas, não tinha muito foco em instituição, Tá. era algo mais geral, assim. Aham. Então tava seguindo um cronograma, Seguindo a maré. exato, tava fazendo o que todo mundo faz, assim, bem em Aham. cima da maré. E no meio do caminho descobri a MED, né? Eu já queria fazer São Paulo, assim. Falei, porra, conheci um cursinho da hora, bem focado, parece ser mais direcionado para onde eu queria. E comecei a seguir, comecei a falar com o João, acho que foi a primeira pessoa que eu tive contato. E falei, não, sabia que tinha prova prática também. Aham. Eu já sabia porque na minha faculdade também tinha o OSC no internato. A gente tinha algumas estações até antes do internato, bem esporádicas. Legal. Então, sabia. Quando eu vi que eles também tinham a parte de prova prática, eu falei, cara, isso daí eu preciso, né? Isso daí eu preciso, não tem nem como eu fugir. Tá. Já tinha sofrido tudo, a ansiedade, a angústia, Até tu, cara. loucura, Até tu. tudo aquele negócio na OSC, na faculdade. Eu falei, cara, eu preciso estar bem preparado, porque isso daí vai fazer a diferença. Era 40% da nota, se não me engano, é um peso grande. Acho que era 40% prova prática, 50% prova teórica e 10% entrevista e currículo. Tá. Então não tinha como eu deixar de fora. Eu falei, pá, um cursinho, gostei. E tinha mais um fator, até verdade, como eu fui até a Medway, eu não descobri no Instagram nada. Aí eu tinha alguns amigos que estavam fazendo USP e tinham falado, tem um pessoal daqui que tá fazendo um cursinho, Era isso né? mesmo. Foi o Felipe Justus, um Começou brother assim. meu, que falou, daí que eu fui atrás, daí eu vi o conteúdo, daí eu vi a prova prática, que tinha também a análise, daí eu falei, é isso. Aí você curtiu. Daí eu falei, E na deixei época o a seu camisa, foco era o quê de instituição? era a USP e Santa Casa. USP São Paulo. Tá. USP São Paulo e Santa Casa de São Paulo. Aí Eram você as começou a duas, estudar focado para as duas. as duas, provas bem. Bem Santa diferentes, Casa em né? si, Bem É. diferente. Uma prova. USP e Santa Casa. Você escolheu bem, hein, cara? Provas não. tranquilas aí. Você pegou as melhores aí de São Paulo, né? Daí foram as duas que eu tava. E aí nessa época você Só que estava até o meio trabalhando do e ano. estudando. Só que como eu passei até metade do ano, acho que estudando no cursinho normal, regular, assim,
não tive um aproveitamento muito bom. Tava, acho que na média, quando eu comecei ali com uns 50%, 55% de Aham. aprovação, média de acerto, perdão, de aprovação ali 50, 55. Daí, foi no ano que lançou o Intensivo São Paulo. Sim. Daí eu falei, caraca, estudei meio merda esse ano, não tava certo o que eu tava fazendo, vamos pro intensivo. Daí peguei o intensivo foi muito legal. Eu vi daí minha média realmente subir, fui para quase 70% em 3 Caramba! meses. Assim, Intensivo mesmo, né? Aham. E daí não até. Daí fiz também a prova, o CR. Nisso não consegui passar no primeiro ano. Falei, putz, deixei muito para em cima da hora para estudar mais focado. Comecei Uhum. estudando errado, não tá certo. Por mais que. Daí eu falei, putz, comecei a estudar, me perdi no meio do caminho, agora tô voltando, mas tá tudo bem, beleza, tem ano que vem. Daí, no ano seguinte, já fiz o extensivo Aí você também. já começou desde o começo do ano mais focado. Cronogramazinho feito, Eu comecei com o calendário. cronograma, já tinha uma ideia mais de estrutura de prova, já tinha uma ideia mais de conteúdos, de método de cobrança, de quanto precisava de acerto. E experiência, né? Do primeiro ano, né? Experiência. Isso deve ter Uhum. mudado bastante. Ô Augusto, eu tava curioso aqui, a gente fez algumas conversas e a Amanda até pode confirmar, a gente recebe muita mensagem de aluno Uhum. perguntando e fui falando as dores deles. E os dois principais agressores em quem já passou, ainda está tentando, foi a pandemia em 2020, 2021 Sim. e o mês de agosto, que é geralmente onde todo mundo enche o saco, né? E não aguenta mais estudar e É, é o ponto que a gente precisa dois fatos, né? realocar realocar o caminho correto. Como que foi com você isso, cara? Porque você Bom, estava a trabalhando, pandemia, estudando. um dos fatores concorda. A pandemia me atrapalhou um pouco no primeiro ano ali, 2020, começou, né? A gente até fica num looping temporal, porque Parece que foi foi mês todo. passado, né? Aham, já estamos aí há 2 para 3 anos. 2020 trabalhei, eu fazia plantão na emergência na minha cidade, em Ponta Grossa, e a UBS. Então, realmente deu uma dificultada no estudo, diminui concentração, né? Você tá sempre nervoso, ansioso, a gente tava morrendo de gente pra caramba, Ah. a gente não sabia muita coisa, não tinha vacina, então deu uma atrapalhada. No primeiro ano da pandemia, eu até não me cobrei tanto de não ter passado no primeiro ano, um dos motivos foi isso, eu vi que estudei errado, que não tem o que fazer, não existe mágica. Teve uma pandemia no meio, Só um negocinho, né? Só um detalhe. só uma pandemia no meio. Só gente Eu só morrendo todo dia. era um profissional que talvez recebia todas as perguntas, dúvidas, indagações, mortes, lamentos. Então, estava trabalhando uma carga horária alta. Então, eu não me cobrei tanto, porque eu sentia que eu estava no lugar que eu devia estar, sabe? Né? Pela questão da pandemia em si mesmo. Estava pegando experiência, estava ajudando, o mundo nunca tinha visto nada assim. Então, não me senti culpado por não ter passado, não me senti mal no primeiro ano. No segundo ano, eu sabia que eu ia ter que passar, que eu ia ter que mudar mesmo a minha postura. Mas você tinha uma estratégia já também, né? Foi Também. diferente. Uhum. A parte da estratégia em si, a UEPG, que é a universidade que eu fiz, ela tem uma prova bem particular, uma prova de somatória, onde você marca um, anula toda a questão, então com assuntos também muito particulares. História Então, do Paraná, né? Que eles cobram é, muito. Igual o EN, história do somatória Paraná, também. é tipo, então eles têm uma característica em si muito própria. Então, eu já tinha estudado para essa prova com um método e tinha dado certo. Eu fui aprovado em 4º lugar geral na universidade. Daí, tinha dado 100% certo. Eu falei, cara, eu tenho que repetir isso para a prova da residência. E acho que foi um dos motivos que eu acreditei na Medway desde o começo, sabe? Porque eu já tinha passado por uma situação parecida, onde eu, na verdade, não tinha tido ajuda de um cursinho só regular, normal, que eu fazia de terceirão. E então, quando eu tive que eu teria um suporte com alguém que passou de dentro dessa faculdade e sabendo com uma base teórica junto, eu falei, cara, com certeza vai dar certo. Você confiou no Questão de método, tempo. né?
Cara, confio. olha que bacana. Você falou confiou e você falou uma coisa que me chamou a atenção, não saiu da minha cabeça agora. Você falou com essas palavras. Aí no segundo ano eu tinha que passar, ponto. Como Sim. assim, cara? Como que foi essa mentalidade, assim, esse foco, por exemplo, não tem outra opção? Porque isso não é tão simples, né? Como que você pensou nesse ponto? É que eu já tinha passado por um ano trabalhando, um ano de pandemia, e eu estava vendo que talvez se eu continuasse nessa levada, eu ia perder meu timing, de talvez desanimar para fazer uma residência. Entendi. Cair talvez numa pós, Uhum. cair numa não especialização, talvez. Então eu vi que eu estava perdendo meu time, estava confortável na pandemia, né? O médico, querendo ou não, foi requisitado por oferta e demanda, né? Nossa questão financeira tinha trabalho, a Sim. gente não sobrou. Às vezes não pagavam, né? Que é a verdade, mas que tinha trabalho, tinha. Trabalhar, a gente Trabalhar no trabalhou. hospital. Quando desligar o microfone e a câmera, a gente conversa sobre isso aí. É, Eu tenho uns pontos para levantar. pois é. Então, daí eu falei, acho que tá nesse ano que eu tenho que passar, é um ano que eu vou precisar estudar mesmo, e da minha cabeça já falei, já tá tudo certo, acho que já tinha a maturidade necessária, Mas você já acha tinha... que era uma coisa meio cobrança? Ou você Uhum. acha que você encarou mesmo racional, assim, ou tinha uma questão de cobrança mesmo? Como que Não, você. eu nunca tive... Minha cobrança, minha autocobrança só. Que já é Mas muita, né? Dependendo da pessoa, vou te falar que, é olha. muita, não vou falar que é Né? baixa, porque não é, mas é uma autocobrança alta, mas nada, Foi mais assim, motivacional que paralisadora. mais motivacional, assim, não seria algo patológico, não Tá. diria dessa Não era um maneira. Já foi, deadline. já foi, já foi, né? Entendi. Mas nada que terapia não resolva. Pois é. Nada que terapia não resolva. Acho que fica o Aí já recado, foi. né? Fica Daí a eu dica. sabia que ia acontecer. Já tinha passado no final do ano, já tinha visto, né, o intensivo, já tinha visto alguns assuntos, já tinha um preparo para a prova teórica, para a prova prática. Então não fiquei com tanto medo. Daí veio o extensivo, eu falei, cara, com o extensivo com certeza eu passo, fechou. E aí, como que você se organizou dentro do extensivo? Você era mais focado em aula? Você era mais focado em questão, simulado? Como é que foi esse seu processo de organização? Eu fazia tudo certinho, eu via a aula, estudava o material e fazia a questão. Você lia as apostilas? Li as apostilas da média e eu li, sim. Olha aí, você é o primeiro entrevistado desse podcast que valoriza as As apostilas. As apostilas. apostilas são foda. Tá vendo? Elas são Boa. muito boas, sim. E o que você achou da apostila de taquiarritmia? Que insuportável. Essa daí a gente podia não falar dela, né? Ô, rapaz, acho que Não, Tomou é uma só ao pela vivão carga. aqui, Não, mas ó. ela é tomei uma muito boa. invertida. Realmente, é mais objetivo. Então, e elas se dão muito bem com o tablet. Então, eu estudava com o tablet, Legal, legal, né? legal. E aí você Então, foi eu vendo o achava bem legal, resultado? assim. Comparado com as outras apostilas, eu achava elas muito boas. E Eu aí, acho que era importante, é que a base teórica também me ajudava na minha prática clínica, como eu trabalhava. Então, eu achava importante estar lendo elas. Mas eu fazia tudo, lia apostila, fazia questões, fazia bastante questão, fazia muita prova antiga. Das questões em si, eu colocava o tema das questões em todas, digamos, de sangramento primeiro, segundo trio, eu fazia uma ficha à parte pro tema que caía. que legal. Daí, por mais que vocês tinham a estatística da média, eu também fiz uma minha, assim, meio parecida, para saber, dentro de subdivisões, quais são os assuntos que mais estão caindo. Que legal. Quer vender, cara? Quer Tá, vender? tem verdade, tá bem legal isso. E quase E não cai daí, esses assuntos que você falou, né? Sangramento uterino, Imagina. quase não aparece em prova. daí eu fui fazendo tudo isso, estudando a parte de imagem junto, que era bem Aqui em São Paulo, né? correlacionando É lá em muito São Paulo. forte. E daí eu fazia a questão, né, todas as questões, repetia elas, e eu tinha fichas de assuntos, fichas, Tipo os tipo, eu tenho, cards, assim. tipo os cards, não sei se não consegue Olha! entender, Oh, eu mas não é uma ficha acredito. Pra tipo quem tá essa. ouvindo a gente e não tá vendo, ele está mostrando os Vendo? cards. Olha aí. O da Como Amanda é card parecido, mas tem da 3 década de marca-textos. 80, assim, quando o pessoal escrevia em papel, mais ou menos, Na época e que se usava papel. Na minha daí eu época. fazia isso de questões Olha que com os legal. temas e ia completando, assim, o que caía numa questão de provas específicas ia preenchendo. Olha que Então eu tinha, bacana. digamos, um flashcard, que não era tão Aham. flash, que não era tão rápido, porque tinha conteúdo bem escrito ali.
E fiz essa Micro-resumos. análise estatística. A maioria foi muito bom, não tenho do que reclamar, não. E nessa época você ainda estava focado em São Paulo. Nessa época, no segundo ano, no começo eu passei focado em São Paulo até no final de junho, julho. É que a pandemia me desfocou um pouco de São Paulo, sendo bem sincero. Por quê? O que aconteceu? O que mudou aí? Porque, querendo ou não, na pandemia São Paulo viveu um caos, né? Tudo Nossa. fechou. Eu passei Foi. ano novo naquela prova da USP, que foi dia 3 de janeiro. Passei aquele ano novo fechado aí em São Paulo. Nossa, teve essa, né? Da Foi. prova da Aham. USP. O caos, todas as residências só vivendo Covid. Me deu uma certa insegurança de passar um R1 inteiro voltado em Covid, não vou mentir. Tá. Porque eles, pelo que meus amigos falavam, que estavam fazendo São Paulo, eles estavam Redirecionou todo mundo. redirecionando todo mundo. Foi. A cidade entrou em colapso, na minha visão, foi um colapso mesmo. Uhum. E eu falei, vou ficar preso em São Paulo. Comecei a me dar uma desanimada. Eu falei, Olha. putz, daí eu vou para São Paulo. Eu já não sabia, né, até que ponto ia dar. A gente estava vivendo uma desgestão na questão da pandemia, com muita insegurança política que atrapalhou muito. A gente não sabia o que ia ser. Me deu uma insegurança muito grande. Eu falei, acho que eu vou para outro grande polo de psiquiatria no país, que é o Rio Grande do Sul. Né? Eu já era do Paraná. Falei, Rio Grande do Sul é um polo, bate de frente com São Paulo na questão da psiquiatria em si. Por que não, né? Por que não? E E foi... empreguei o mesmo método, mantive o cursinho, fazendo tudo a média, e fiz exatamente o mesmo método. Isso que eu ia te uma outra perguntar. prova. Foi diferente? Você começou a se preparar de uma forma diferente ou não? Não, era exatamente porque exatamente o mesmo método. Eu só tinha que fazer toda a parte estatística para saber quais assuntos eram mais recorrentes em cada prova. Então, era uma análise de prova com taxa de assuntos recorrentes, método de cobrança e toda a bagagem teórica tinha nas apostilas. Mais até, na verdade, vamos ser sinceros, Sim. a parte teórica ali estava bem completa, bem aprofundada, a parte cirúrgica era bem foda, parte clínica também, de cardio. Taquiarritmia. Taquiarritmia, infecto. E quando Então, você a parte fez... de saúde pública também, né, muito forte aí, eu sempre abraço pro John. Muito legal. Então, eu só empreguei, basicamente reproduzi as mesmas coisas que eu aprendi na média em uma prova que era de fora de São Paulo. E os temas foram muito diferentes? Porque você falou que Os refez, temas, né, sim, as os temas são estatísticas. diferentes. Os temas são diferentes. O foco é outro, né? O foco é outro. O método de cobrança também. Todo mundo que vem pra cá e fala que focou em São Paulo bate na tecla da imagem, né? É muito bem forte unânime. mesmo, né? E isso muito você forte viu no porque Sul nosso também? No Sul tem bem menos imagem. Como é que é pra quem quer prestar no Exato. Sul aí? Dá uma dica do Fala um estilo pouco do de teu prova. serviço. Meu serviço, o estilo de prova. Aqui a maior prova do Sul é a ANRIGS, que é a da Associação Médica Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Em si, Paraná é separado. E tem vários hospitais. É como se fosse o Sul São Paulo. Uhum. Tem vários hospitais, só que não tem leilão. Você faz uma inscrição para os hospitais que você quer. É uma prova um pouco mais teórica, assim, não é tanto raciocínio clínico. Eu vejo que as provas de São Paulo têm um raciocínio clínico mais apurado. Você precisa de uma base teórica, você precisa de um raciocínio para fazer. E precisa, talvez, complementar com um conhecimento de imagem. Aqui não, aqui é um pouco mais curto, os enunciados são mais curtos, menos um pouco questão de raciocínio, tem mais conteúdos com Decoreba, conceitos, com mais conceitos, assim, com predileção de temas. Uma das coisas aqui do Sul que tem muito é psiquiatria, que a USP São Paulo e a Santa Casa também, por serem fortes em psiquiatria, tem bastante na prova, tem caído cada vez mais. Mas aqui no Sul realmente cai bastante. Até em GO. Mesmo, cai até em GO. Cai mesmo. GO cai pouco em prova, né? Quase não é importante. A prova de GO aqui também é puxada. Bem específica. A da Henriques Você conhece a prova da Henriques? Eu comentei esse ano. No G tem muita onco-GO. É. Coincidência, né, Amandinha?
Poxa vida. Ô, Mas é uma Augusto, prova A difícil. sorte que me ajudava era um amigo meu, que é a OncoJ, até quando eu tinha alguma dúvida. será que é teu marido? Que é Eu amigo acho dele? que meu marido é oncogineco também. Não é teu marido. Augusto, chegando nessa hora do papo, né? A gente já falou muito de prova, muito de hospital, muito de preparação. E você comentou um negócio interessante, que você viveu a pandemia em São Paulo, né? E não é que nunca faltou vaga de UTI, sempre faltou. A gente sempre teve que Sim, escolher quem ia. Só que nunca tanta gente, nunca dessa forma, né? Nunca. Exato. Isso mexeu com a cabeça de muita gente. E você estava numa fase diferente da preparação, que era o início, muita incerteza, a faculdade parando, os PS. E você teve que lidar com isso, acredito eu, de alguma forma que deu certo, até porque você foi aprovado. Você tinha alguma estratégia específica, algum escape, algo que você fazia para dar uma clareada na cabeça, naquele inferno que estava acontecendo aqui em São Paulo? Cara, malhava. Atividade física. Ai, que fitness. Gente, Mas é verdade. achei que você ia falar, encher a cara toda quinta-feira. Então, beijo, tamo no ponto certo. Não só quinta. Não, mas Gostei. realmente atividade física eu fiz de lei, assim, que é uma das coisas que me ajudou muito. Álcool, não vou falar, todo mundo aumentou o consumo etílico nesse período, né? Os estudos mostram isso. Mas para aliviar muito, eu tinha muito suporte familiar, muitos amigos, né? Então, conseguia isso, mas a liberar a energia, assim, eu consegui dessa maneira. Realmente, eu vi que eu aumentei meu consumo etílico, bebia mais, tava malhando mais. Tava tudo muito, né? Foi um período muito Nossa. trabalho, muito tudo. É porque era o marasmo, né? Ninguém tinha nada pra fazer o dia inteiro. Então a cabeça ficava a mil, né? Não é que não Exato. tinha nada pra fazer, mas você não tinha um compromisso, acordar às 7 pro trabalho, depois ir almoçar, voltar. Era em casa, então cabeça. E eu acho que ocupar a cabeça também tinha isso. Ninguém queria ficar com a cabeça livre em momento nenhum. E informação o tempo todo na palma da mão, toda hora isso saindo notícia. realmente. Isso deixou muita gente doente, eu acho. Sim, ninguém queria ficar com a cabeça livre. Foi um período que eu me ocupei muito. E na minha cabeça não tinha um mindset que é meu mesmo, que eu acho que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, na profissão certa. Estava feliz de estar participando desse momento, trabalhando e ajudando. Então, isso me dava uma recompensa. Sabe? De sentir que estava tudo bem e não baixava a minha bola. Eu consegui levar isso numa boa, porque eu sentia que estava no lugar certo, na profissão certa. Por mais que estava tudo um caos, me sentia feliz de poder estar ajujando. Que legal, porque tem gente que se sentiu desesperado, né? A gente já ouviu de tudo aqui. Tem gente que se sentiu desesperado. Tem gente que ficou feliz, que teve mais tempo feliz assim, óbvio, né? Dentro das circunstâncias, mas gente que conseguiu aproveitar esse momento para ocupar a cabeça com o estudo. E gente que se sentiu exatamente assim como você, né? Útil naquele momento. Eu acho que pra gente como médico... Foi o maior sentimento que eu tinha, assim. De alguma forma poder ajudar. Foi positivo de ter feito medicina. E se formar bem nessa época caótica, assim. Meio que um propósito, né? Arrumar um propósito. Isso marcou, cara. Daqui 30, 40 anos a gente vai falar, ó, lá em 2020 eu tava lá. Naquele pandemônio. Mas, Augusto, aproveitando o gancho, Amandinha, né? Aproveitando o gancho, nós comentamos estratégias fora da nossa rotina como médico, até porque ninguém aguenta mais ouvir médico falar aqui, né? Como nós repetimos toda vez. Nós temos um quadro, Augusto, presta bastante atenção, você quem está assistindo a gente, que é um profissional de fora da área médica, que traz para você alguma dica para ajudar o dia a dia dessa fase tão difícil, que é o quadro Além dos Estudos. Dá uma olhadinha com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás, eu sou economista, sou especialista em investimentos e atualmente eu trabalho numa gestora de fundos de investimento aqui em São Paulo. E hoje eu vim trazer um pouco para vocês algumas noções de finanças, né, algumas dicas rápidas aqui para ajudarem vocês. Eu sei que essa fase agora de prova é muito turbulenta, é muito estressante, cansativa, e tentar ajudar vocês ao máximo para não desandar nessa parte financeira, né? Porque querendo ou não, o dinheiro envolve tudo na nossa vida, a gente precisa de tudo. A gente precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa, então não adianta a gente simplesmente negligenciar essa parte da nossa vida que em algum momento vai cobrar, né? Então a primeira questão que eu falo aqui para vocês é de agora não é a hora de encontrar o investimento perfeito, né?
E nem coisa mirabolante. Simplifique. Não adianta você escutar o amigo do tio, do cunhado, que tem um investimento em avestruz, não sei o que. Essas coisas não funcionam. Nem na frente, nem agora. E agora é menos ainda a hora, né? Agora vocês não têm tempo para estudar, então vocês precisam simplificar seus investimentos. Procurem um profissional certificado e especializado nessa área, para eles se orientarem. Mas sempre deixe claro os seus objetivos. Fala e seu perfil. Fala que você não tem tempo. Você não quer ficar estudando, você não consegue ficar estudando, né? Nem que você não quer, você não consegue. Então deixa isso muito claro, né? Sempre faça o arroz com feijão, então não é coisa mirabolante. Um exemplo aqui que a gente tem para guardar, acho que a poupança é o mais famoso antigamente, né? Agora a gente tem contas remuneradas, né? Então vou dar alguns exemplos do Banco Inter, Nubank, tudo isso eles remuneram, né, o seu dinheiro. É basicamente você emprestando dinheiro para eles, né? Eles te pagando um pouco mais, e também o Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo e ele te pagar de volta, né? Que é o investimento, aliás, mais seguro do país, né? Mas se der algum problema, o governo ele pode, em última instância, imprimir dinheiro diferente de banco. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo pode parecer muito simples e muito óbvio, e só que não é nada fácil. Que vai ser o exercício que eu vou passar para você, que é anotar todos os seus gastos no próximo mês. Você fala, nossa, mas parece tão simples assim, né? E é bem simples, só que não é fácil anotar tudo todos os dias. E não importa o jeito que você quer anotar. Você pode anotar numa tabela, numa planilha, no papel, no bloco de nota, usar uma conversa sua no WhatsApp com você mesmo. O que tem que funcionar é que tem que funcionar. Do melhor jeito para você, do jeito que mais se encaixar na sua rotina. Né? Não é o que o primo rico fala. Talvez seja, mas talvez não seja. Encontre o que seja melhor para você. E esse é o desafio que eu dou para vocês. Anote todos os seus gastos no próximo mês e simplifique seus investimentos. Não inventa coisa mirabolante. Essa questão de anotar os gastos vai te surpreender, eu tenho certeza. Positivamente ou negativamente, mas é sempre interessante fazer isso e criar o hábito disso, né? Então, desejo para todos vocês uma boa prova. Vocês não precisam de sorte, vocês já estão estudando bastante. Então, uma boa prova a todos vocês. Abraço. Beleza, pessoal, voltamos, né, Amandinha? Voltamos. Depois dessas dicas maravilhosas aí de preparação. O Augusto sabe mais do que ninguém aqui, né? É o marombeiro, né, cara? Ele vai dar aula de... Bom se fosse. O próximo, além dos estudos, é o Augusto ensinando a fazer supino, né? CrossFit. Não foi nada. O shape tá normal, é só mais para aliviar o estresse, a ansiedade mesmo. Boa, já é um belíssimo começo, né? Augusto, me fala uma coisa, para quem tá ouvindo a gente em casa, o que você diria, assim, considerando sua bagagem e toda essa sua trajetória, o que você daria de dica para quem tá nesse momento de preparação? Perseverança, talvez. Acho que é uma palavra que nessa fase da residência é muito boa. As coisas demoram, o processo demora. Não é do dia para a noite. O estudante de medicina tem muito aquele complexo de saber tudo, ser aprovado rápido, ter um desempenho muito grande. Você tem que saber que o conhecimento, para você adquirir, ele não vai chegar do dia para a noite. Você não vai ter um desempenho nas provas mais difíceis do país da noite para o dia. E tá certo demorar, tem que demorar mesmo. E tá tudo bem, né? Uhum. Tá tudo bem. É um reflexo na sociedade imediatista. Tem uma outra frase, e é a pamonhização da cultura, que era um professor meu falava, que antigamente para você fazer a pamonha demorava, você tinha que deixar coalhar, Adorei. Colocar. Adorei. E agora a gente compra pamonha. Então, tudo demora um processo, tudo tem um tempo para ser feito, nada é instantâneo. Então, você tem que perseverar. Se não perseverar, não vai. E em relação a tudo, para você construir uma família, para você construir um corpo, falando da academia, para você construir uma carreira, para você construir relações. É literalmente construção, né? Construção. Isso é um tempo, né? Não é fácil, então eu acho que perseverar que vai dar certo, acreditar e tirar um pouco do imediatismo. Não tem problema se só confiar no processo, né? Parece que ninguém tem paciência mais pra nada hoje. Nada, Resiliência acabou. Augusto, a residência tem culpa nisso um pouquinho, viu? Eu acho.
Vamos Com supor, certeza, com a certeza. Amanda começa a residência de GO dela e vai rodar no ambulatório de endometriose, com os chefes de endometriose. Você não sabe nada, gente. Você acabou de entrar na residência. E você tá lá com os chefes discutindo cada especialidade na sua essência mais profunda impossível, né? Então, essa cobrança do R1, não sei se você sentiu isso na psiquiatria, mas eu acho que atrapalha um pouco também. Essa aceitação de que é tudo um processo de conhecimento. Atrapalha, com certeza. Com certeza, o pessoal. Médico é um bicho complicado, né? Imagina. O pessoal da Medway aqui adora trabalhar com médico. Eles adoram. Não, todo mundo, a gente, cara, nós acabamos caindo entre nós, a verdade é essa. É a a gente bolha, sempre- É a bolha. É a bolha, exato. A gente também aqui entre os meus amigos, a gente sempre chamou a bolha. Então, é muito bom essas dicas, inclusive do pessoal de fora da medicina, é maravilhosa. Eu tive uma sorte muito grande, então, como eu estudei no meu colégio a vida inteira, eu tenho amigos que não fizeram medicina e são meus amigos de vida, amo eles, a gente passou a vida, crescemos juntos, então eles conseguem me tirar da bolha. É maravilhoso ter um respiro, né? Então isso me ajudou muito para ver. A gente tem que entender que a gente já está melhor que a maioria da população em relação profissional, financeira. Então, um pouco de calma, Diminuir a cobrança, né? diminuir a cobrança, né? E outra coisa que eu achei muito legal na sua trajetória foi essa questão de você parar em um momento, de você pensar, de você ter toda essa questão de se organizar dentro da sua realidade, né? E eu acho que muita gente tem essa cobrança de querer seguir os mesmos passos das outras pessoas, independente do seu momento. Então, eu acho que foi muito bacana você compartilhar essa questão de que você teve um problema familiar, de que você teve que fazer uma trajetória talvez não tão linear e que isso deu certo no final, né? Então, eu acho bacana também a gente compartilhar essas histórias que nem sempre tomam aquele caminhozinho que a gente tá acostumado, né? Pois é. Sim. Isso é um saco também, né, cara? O pessoal se cobra muito, às vezes, até na questão na primeira residência, não passei em tal que eu queria. Putz, tem um R+, você vai conseguir, mas você precisa perseverar, você precisa continuar lutando, você precisa estudar. Se você traçar um objetivo palpável, que um objetivo palpável sempre é, no mínimo, a médio prazo, né? Se você colocar ele a curto prazo, a maioria deles não se tornam palpáveis. A médio prazo, quiçá a maioria, e a longo prazo, se tiver um objetivo, se você fazer uma carreira e traçar ele, com certeza você vai, né, com 90% de certeza, você vai atingir ele. Então, ter essa mentalidade que é tudo uma construção. E o que eu achei legal também foi que, no seu caso, uma coisa que te ajudou bastante a ter uma decisão mais assertiva foi parar um ano. Mas nem todo mundo tem essa vontade ou essa oportunidade. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer para ajudar aqui no podcast é o seguinte, é um quadro que chama Mentoria Responde. Como que funciona? A galera manda as dúvidas, angústias e desesperos aí pelas nossas redes sociais e a gente chama o pessoal da mentoria aqui para comentar isso ao vivo no podcast. Vamos dar uma olhadinha? Fala pessoal, eu sou Marcelo Liberato, sou um dos professores aqui da mentoria, um dos cursos da Medway. E o assunto da semana é um assunto super bacana, a estagnação nos acertos. Como sair dos 60%, 70% e atingir os 80%. E olha só, nesse caso a gente precisa entender o que está acontecendo de fato, que está levando sua nota a ficar parada entre 60% a 70%. Antes de tudo, precisamos refletir, poxa, como está sendo sua organização? Como está sendo as HLPs dos seus estudos? Elas estão aumentando ao longo do tempo? Você está utilizando algum método ativo de aprendizagem? Muitas vezes, esses alunos que têm essa performance acabam utilizando e tendo vícios de aprendizagem que são basicamente a utilização de métodos pouco efetivos na retenção dos conteúdos estudados. E nesse sentido, nós precisamos trocar e melhorar exatamente esses métodos que vocês utilizam. Eventualmente, vamos aumentar o número de questões utilizadas nos momentos de estudo dos assuntos. Eventualmente, também aumentaremos os turnos dedicados a revisões, especialmente para os alunos que vão prestar prova esse ano, mas não dedicam uma quantidade adequada de turnos de revisão na sua semana. Ou ainda, os alunos que não fazem provas na íntegra nas suas semanas e que não conseguem treinar o padrão de uma prova específica. Então vejam que esses alunos que estão estagnados precisam, antes de tudo, refletir como é que anda a sua organização. Não podemos chegar a uma
resposta mágica para esse problema quando não entendemos o que de fato acontece com o aluno. Então pare, respire fundo e reflita. Poxa, eu preciso aumentar os turnos dedicados aos estudos de conteúdos novos e atrasados e, eventualmente, melhorar a forma como eu os realizo e, preferivelmente, utilize o método do estudo ativo, seja aumentar os turnos dedicados às revisões, especialmente para os alunos que utilizam poucos turnos na sua semana, ou ainda para os alunos que não fazem prova na íntegra, e nós temos vários pelo bloqueio da prova, o medo de realizar a prova. Então, esses alunos eles precisam incluir as provas nas suas semanas, e assim construir uma organização semanal que permitam esses alunos sair dos 60% a 70% e sempre traçar uma estratégia progressiva a fim de chegar aos 80%, que aí, de fato, é quando você estará faixa preta para chegar nas provas. Muito bacana. Augusto, então assim, fala um pouquinho do seu serviço de psiquiatria, que eu sei que tem gente que tá do outro lado que quer prestar o mesmo lugar, que tá ouvindo a gente para falar um pouquinho sobre isso, e deixa suas mensagens finais para quem tá ouvindo a gente, para uma motivaçãozinha assim, sabe? Chegando junho, peteca caindo, Exato. vamos dar aquele up. Motivação vale, puxão de orelha vale, Terapia, bronca vale, consulta. tudo, o espaço é teu. Tudo vale, tudo. Até chute na bunda se for pra subir. Esse cara é um gênio, velho. Não, pessoal, meu hospital aqui é igual eu tinha comentado, é o hospital psiquiátrico mais antigo de Porto Alegre. Porto Alegre é um grande centro da psiquiatria a nível nacional. São Paulo é o centro de tudo, se parar para ver, mas se for tirar de São Paulo a psiquiatria, quiçá, isso daí já extrapolando, quiçá Porto Alegre ainda seja maior nessa questão específica. Por quê? A gente tem uma questão de psicanalítica muito forte aqui. Então, coisas que em São Paulo você vai ter um acesso um pouco diferente. E o hospital era um hospital psiquiátrico, tem um preconceito de todo o estigma da reforma psiquiátrica, que é um tema para uma outra discussão. É um tema longo, muita gente, realmente, eu concordo, manicômio não faz bem no jeito que era tratado, mas os hospitais psiquiátricos têm que ser levados de uma maneira diferente, não é manicomial, a gente trata com amor, carinho, não tem mais nada do que a gente falava e era exposto antigamente. É um serviço muito grande, é a referência estadual para crianças e adolescentes. Então, a gente tem internamento masculino, feminino, criança e adolescente. Sendo um hospital 100% do SUS também, e a gente tem algumas parcerias que a gente tem muito arsenal terapêutico. Então, a gente tem um acesso muito bom a psicofármacos, que na psiquiatria agora é muito atual, né? Todo dia, uma das coisas interessantes da psiquiatria é que a gente está vendo a ciência acontecer mesmo. A gente vai fazer parte dessa construção intelectual e a parte de estudos científicos e saber o que funciona, o que não funciona. Até isso vai ser útil para desmistificar. Então, é um serviço muito bom, onde tem internação masculina, feminina, criança, adolescente, ambulatórios. Quase todos os ambulatórios, assim, ansiedade, transtornos ansiosos, psicoses, dependência química, humor. Nossa, completíssimo. Personalidade, só de terapias, TCC, tem a parte psicanalítica. Caramba. Então, é uma residência muito completa aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Pelotas talvez sejam as escolas mais tradicionais do Sul em relação à psiquiatria. E o pessoal vive aqui, né? Isso respira mesmo. Isso é muito interessante. Tem muito congresso. Amanhã, inclusive, vou estar indo para um congresso chamado Brain. Opa, Brain. Chique. Amanda, Brain é do inglês cérebro. Ah, tá. Brain, Behavioral Emotion. É o nome do congresso. Tomei outra invertida. Só Eu não queria sei se eu dizer, gostei de pessoal. você, Augusto. Brincadeira. Obrigada, Augusto. É um tapa, mas é com carinho. Obrigado, Augusto. Ô, meu querido, foi um papo muito bom, cara, muito bom. Mas Pra quem não sabe, né, quem manda aqui é a Amanda, eu não mando nada. Só que tem um pedido que eu tenho a fazer, é que o nome do seu episódio chame pamonhização. Eu adorei, eu vou usar esse termo em todas as minhas aulas a partir de agora. Obrigado, Augusto. Nada, obrigado a vocês.
Augusto, a gente amou o bate-papo. Eu acho que a gente precisa de um bis, não é? Sim, exato. Acho que Boa. ficou muita coisa pra gente conversar ainda, mas a gente curtiu demais conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, trazer esse ponto de vista diferente pra quem tá ouvindo a gente. E eu quase fiquei com vontade de fazer psiquiatria, viu? Passou? Chegou e passou. Augusto, muito obrigada. Foi muito bacana conversar com você. E a gente se vê, não é? Viajando por aí ainda nos próximos episódios. Com certeza. Deixa com sua certeza. mensagem final. Se quiser mandar beijo pra tia, mãe, cachorro e coisas Manda. afins. É o Não, momento. Esse é o pra- momento. pra todos que me conhecem, todo mundo que me conhece sabe que é importante da minha trajetória. Obrigado a todo mundo. E força. Todo mundo está nessa fase difícil da residência. Foco, força, a rotina também ajuda muito, pessoal. Não esqueça da rotina. Vai malhar, fazer terapia. Já deixa o a arroba rotina, aí. isso é muito importante também. Exatamente. Maravilha, meu Tá bom. querido. Eu agradeço Um aqui abraço a ó, a todos. sua presença. O papo Qualquer foi coisa. muito gostoso. Né? Você é paranaense, então você é um cara muito gente boa, né? Então, os paulistas não entendem, tá, Augusto? Como Não, que o coração do paranaense funciona. É aquela Mas- coisa, né? A gente só brinca com quem a gente gosta, então sinto-se lisonjeado. Muito, cara. Eu sou é o gene do verme, né? Que tá na gente ali. Mas obrigado aí pela conversa. Você que tá assistindo a gente, Amandinha, foi show de novo, né? Foi show. Sempre. Eu amei esse episódio. Eu queria dizer que foi um dos meus episódios favoritos, porque o Anuar foi extremamente trollado. Ah, Foi o episódio que ele menos me trollou, então eu estou extremamente feliz com o episódio de hoje. O jogo virou com o episódio do psiquiatra, o jogo né? virou, não é mesmo? Que mensagem que isso traz. Mas muito obrigado, meu querido. Galeritia, Obrigado, valeu, pessoal. sigam a gente nas redes sociais, @medway.residenciamédica. Se quiserem deixar feedbacks, dúvidas, angústias e desesperos, aqui embaixo no link da descrição do nosso episódio. E a gente se vê viajando por esse Brasilzão no próximo. Um beijo, tchau. Valeu, meus e até queridos. a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.